A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje eu quero falar sobre cura de enfermidades. Cura de enfermidades. Uma palavra da parte de Deus para a sua vida sobre esse tema e também em forma de estudo para que você aprenda um pouquinho mais a respeito disso, a fim de ficar mais perto da sua cura, se for isso que você está buscando. Amém? Vamos ler um texto bíblico? Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 11. Preste bastante atenção, nós vamos explicar um pouquinho aqui sobre as enfermidades, tá bom? Pelo menos 3 principais tipos de enfermidades. Mas vamos ao texto? Lucas 13, 11, marque aí na sua Bíblia, diz assim: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Então note que a Bíblia fala claramente um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. Essa era a enfermidade dela. Ela andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Ou seja, ela tentou, talvez a família, os amigos tentaram ajudar de várias formas, mas todas as formas de tentar tratar aquilo, endireitar, foram inválidas. De modo algum ela podia endireitar-se. Bom, esse texto, ele nos ensina muitas coisas. Começando uma meditação através dele, nós percebemos que existem tipos de enfermidades e aqui nós encontramos a resposta do porquê Deus cura uns e outros não. Isso já aconteceu com você? Deus curou o irmão à sua direita, curou o irmão à sua esquerda, mas não curou você. Você já esteve enfermo e recebeu a oração de pastores, de ministros, de pregadores e nada aconteceu? A gente sabe que, muitas das vezes, a cura não acontece imediata, logo depois da oração. Se você não sabe, então passe a saber. Tem gente que recebe a oração e ele acha que vai ser curado ali, na hora, imediatamente. Isso daí acontece pouquíssimas vezes. Tá? No todo o meu ministério, eu não vi isso acontecer muitas vezes. Pouquíssimas vezes. Agora, a grande maioria das vezes que Deus cura, essa cura ela vem um tempo depois. Então, tem pessoa, por exemplo, que recebe a oração hoje à noite no culto, vai dormir e amanhã ela acorda curada. Tem pessoas que recebem a oração hoje e só na semana que vem, depois de passar numa consulta médica, é que ela descobre que foi curada, ou só no mês que vem, ou seja, só depois da próxima consulta que ela consegue descobrir que foi realmente curada. Então, muitas das vezes, a cura, ela leva um dia, algumas horas, ou até mesmo algumas semanas para acontecer. Nem sempre é imediato. Mas, e a gente sabe também que tem outro detalhe, né? Não é todo pastor, ou todo pregador, todo ministro que Deus vai usar para curar. Tem pastor, tem ministro, tem pregador que ele não tem esse dom, que ele nem chega perto disso. Ele pode orar pelo Brasil inteiro, ninguém vai ser curado. A gente sabe disso. Muitas das vezes pela falta de comunhão que ele tem com Deus, né, a comunhão que ele não tem, ou até mesmo pela negligência do seu ministério, a negligência ao seu chamado, enfim, uma série de motivos. Mas tem homens de Deus e principalmente mulheres de Deus, né? Por esse Brasil já conheci muitas mulheres de Deus que o Senhor usa poderosamente na cura, né? Ela ora e Deus cura, é bênção. E a gente sabe que tem pessoas que Deus usa para curar. Quem já viu sabe muito bem disso. E quem tem fé sabe que Deus cura. E como que pode acontecer? Como que de repente você está enfermo, você recebe a oração de alguém que você já viu Deus usar essa pessoa para curar várias outras, e você está enfermo, vai até ela.
Justamente porque você sabe que Deus usa a vida dela para curar, e você vai crendo com toda a fé e convicção do seu coração de que também vai ser curado. E aí o tempo passa e você percebe que não foi curado. Por que que isso acontece? Bom, existem pelo menos 3 tipos de enfermidades. A gente sabe que tem mais, porém os principais são esses 3 que eu vou te falar aqui. Existem enfermidades comuns, né, eu chamo de comuns. Por que são comuns? Porque elas vêm como consequência natural da nossa falta de cuidado com a saúde. Leia, por exemplo, Lucas 5:31. Então, tem enfermidade que você pega porque você saiu na chuva, sem guarda-chuva, você saiu no frio sem agasalho, então você ficou doente. Isso é uma enfermidade comum, é natural. Foi falta de cuidado com a saúde. Tem enfermidades que vêm na nossa velhice, mas por causa de uma falta de cuidado com a saúde que nós tivemos durante toda a vida. Tem enfermidades que são assim, que são cultivadas. Então, por exemplo, se você passa a vida toda é, consumindo muitas coisas que têm corante, é normal que no fim da vida você tenha um câncer, lá na sua velhice, na terceira idade, porque o corante dá câncer. Se você passa a vida toda sem fazer exercícios, você consome, 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 mas você não faz exercícios, né, para liberar as toxinas, queimar calorias, é normal que depois de alguns anos, lá na sua terceira idade principalmente, você tenha várias enfermidades. Então, são enfermidades comuns que vêm por causa da nossa falta de cuidado com a saúde. Esse é o primeiro tipo. Agora, o segundo tipo de enfermidades são aquelas enfermidades provocadas. Elas não são comuns. Elas são provocadas por quem? Por nós mesmos. Enfermidades que vêm sobre nós como consequência dos nossos pecados. Veja Evangelho de João, capítulo 5, verso 14, por exemplo. Então, o pecado, ele traz a morte. Tá? Ele traz a morte. Então, é muito normal que ele traga, antes da morte, a enfermidade. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, a partir daquele dia, ele começou a morrer. Ele viveria eternamente, mas ele cometeu um pecado e esse pecado foi matando ele dia após dia, né? Um pouquinho de cada vez, todo dia. Ele foi envelhecendo, envelhecendo até morrer. Então, quando você peca demasiadamente, né? Quando você tem pecado em abundância, a consequência é uma enfermidade. E muitas das vezes uma enfermidade que pode te levar à morte, porque o pecado gera a morte, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então, primeiro tipo de enfermidades, enfermidades comuns, provocadas pela nossa falta de cuidado com a saúde. Segundo tipo, enfermidades que vêm como consequência dos nossos pecados, que nós provocamos. Então, tem pecados que você comete e que não vem enfermidade nenhuma. Mas se você repete, 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 repete aquele pecado, vem uma enfermidade. E tem outros pecados que são tão graves que a enfermidade vem no dia seguinte, vem muito rápido, por causa da gravidade do pecado. Então toma cuidado. Olha e analisa a sua vida. De onde veio sua enfermidade? O terceiro tipo de enfermidade são enfermidades espirituais. E é muito importante entender uma coisa. Tem gente que pensa, tem denominações, tem igrejas inteiras que pensam que todas as enfermidades são espirituais. Que tudo quanto é enfermidade é de um espírito maligno. Não é não. Não é não. Tem enfermidade que é comum, é normal, falta de cuidado com a saúde. Tem enfermidade que é consequência dos seus pecados. Você vive fazendo coisa errada, por exemplo, você vive no vício do cigarro, vício da bebida, isso naturalmente vai trazer enfermidade para você. Agora, existe sim também enfermidades que são espirituais, que é o caso dessa mulher curvada, do texto que nós lemos, Lucas 13:11. Ela tinha um espírito de enfermidade. Essas enfermidades espirituais são provocadas por influência maligna. Veja Lucas 8:2, por exemplo. Então vamos entender um pouquinho melhor.
as enfermidades comuns, né, que são provocadas pela falta de cuidado com a saúde, como que elas são? Elas são, na grande maioria das vezes, pequenas, tá bom? As enfermidades comuns que se provoca pela falta de cuidado com a saúde, geralmente, não é sempre, mas geralmente são pequenas e são coisas que você cura com remédio, com tratamento, né, com acompanhamento médico, e você cura rapidinho. Tá? Depende do tamanho da sua falta de cuidado com a saúde. Então, pessoas que se cuidam pouco, né, têm uma enfermidade maior, tá? Porque não cuida muito pouco da saúde. Quem cuida bastante da saúde quase não tem enfermidade. Muito bem. Agora, as enfermidades que vêm como consequência dos pecados, são provocadas pelos pecados que você comete, essas enfermidades são mais perigosas. Na grande maioria das vezes, são enfermidades complicadas, são doenças mais complicadas, que vai fazer você gastar muito dinheiro, tá? E essas enfermidades, elas só são curadas com arrependimento e perdão. Se faz necessário o arrependimento da pessoa e o perdão de Deus, para que ela possa, então, estar pronta para receber a cura. Veja depois Romanos 9, verso 15. Deus, ele é onisciente. Ele sabe quem se arrependeu de verdade e quem não se arrependeu. Então tem enfermidade que você pode orar, você pode orar, fazer uma vigília de oração e Deus não vai curar, porque não houve arrependimento. É uma enfermidade que veio por causa do pecado daquela pessoa, e enquanto essa pessoa não abandonar esse pecado, se arrepender do seu pecado, ela vai continuar com essa enfermidade. Ou seja, nesse quesito, a enfermidade vai quebrar o orgulho dessa pessoa até ela reconhecer o Senhor, se arrepender dos seus pecados, para poder ser curada. Então Deus, ele, na sua onisciência, ele sabe quem realmente está arrependido e quem apenas está sentindo remorso. Aquela pessoa que está com remorso, se ela for curada, em questão de semanas ou meses, ela volta a cometer o mesmo pecado de novo. E é o que Jesus diz para o paralítico de Betesda, né? João 5,14. Olha, você já está curado, não peques mais, para que não venha uma coisa pior. Agora, o terceiro tipo de enfermidade, as enfermidades espirituais, elas muitas das vezes são doenças graves, mas também podem ser coisas leves, coisas simples. Tá? Então, tem enfermidade espiritual que é nos olhos, tem enfermidade espiritual no corpo, tem enfermidade espiritual de tudo quanto é tipo. Seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande, pode ser uma enfermidade espiritual. E isso vem com influência maligna, né, de demônios. Tem um demônio na sua vida, tem um demônio no seu corpo, que ele é um tipo diferente de demônio, é um espírito diferente. Ele não está no seu corpo para dominar a sua mente e falar através de você. Não, ele está no seu corpo apenas para te deixar doente, para te incapacitar. Tá? E é o caso dessa mulher encurvada. Ela não podia de modo algum endireitar-se, ela tinha um espírito de enfermidade. Veja também, por exemplo, Mateus 17, 18, é o mesmo caso do menino epiléptico. Ele tinha um espírito de enfermidade. E o que Jesus fez com ele, o que Jesus fez com essa mulher encurvada foi simples. Ele apenas expulsou o demônio. Então, expulsa o demônio, expulsa aquele espírito de enfermidade e pronto, a pessoa fica curada, porque a enfermidade vai embora junto com o espírito mal. Junto com saiu o demônio, sai também a enfermidade. Isso se for uma enfermidade espiritual, né? Se for um espírito de enfermidade que está na sua vida. E se está um espírito de enfermidade na sua vida, com certeza você não é cristão, ou está há muito tempo sem ir à igreja, porque tem gente que fala assim, não, eu sou crente. Ah, quando foi a última vez que você foi à igreja? Ah, faz uns 2 anos. Isso não é crente coisa nenhuma. Está afastado faz tempo dos caminhos do Senhor e fica aí mentindo para os outros, né? Querendo bancar uma aparência de que, não, eu sou crente. Você é crente coisa nenhuma. Né? Então, se você está com uma enfermidade espiritual, se o demônio teve poder sobre você, entrou um espírito maligno em você e está te deixando doente, é porque você está fora da comunhão com Deus.
E fora da comunhão com Deus, é natural que você esteja também fora da comunhão com a igreja, porque é preciso ter Deus na sua vida para participar de uma igreja, para estar entre os irmãos, né, para exercer o amor ao próximo. Uma pessoa que não tem Deus na vida, naturalmente, ela vai rejeitar a igreja, ela vai colocar defeito na igreja, vai colocar defeito no pastor. Então você precisa de Deus na sua vida. Tá? Porque aí você fala, a igreja está cheia de problema, tem um monte de crente falso lá dentro. Pois é assim que você vai praticar o perdão, é assim que você vai praticar o amor ao próximo, porque está cheio de gente com problema, mas também está cheio de gente que precisa de ajuda, da sua ajuda. E se você não tem amor suficiente para ajudar o próximo, se você não consegue ser misericordioso para compreender que o teu irmão tem defeitos, então é porque não tem Deus na sua vida. E é por isso que você toma logo a atitude de sair da igreja, ao invés de permanecer lá e fazer a diferença. Então, normalmente a enfermidade que vem, enfermidade espiritual, é num caso desse tipo, a pessoa que está longe de Deus. Então você tem que se aproximar de Deus. Tá? Se é enfermidade comum, falta de cuidado com a saúde, trata com remédio, tratamento. Se é enfermidade que vem como consequência de pecados, necessário arrependimento verdadeiro, que você se converta a Cristo de verdade, que você pare de brincar de ser crente, para que você possa ser curado. E se é uma enfermidade espiritual, por influência maligna, você pode ser curado facilmente com oração. Simplesmente sai em nome de Jesus. Agora, não adianta nada eu dizer para você, eu orar sobre a sua vida, ou qualquer pastor, ou qualquer irmão, homem de Deus, orar sobre você dizendo, saia em nome de Jesus, e você ser curado, e não ouvir a palavra de Deus. Não adianta nada a gente expulsar o espírito maligno da sua vida e você não ouvir, não continuar ouvindo a palavra de Deus. Por que não adianta? Porque a palavra de Deus é necessária na nossa vida para que o espírito maligno não entre. Você não tem como impedir o diabo de entrar em você. A única coisa que dá para você fazer é ocupar a sua vida com Deus, é encher-se de Deus. Se enchendo de Deus, não entra nada, porque já está ocupado. É o que Jesus ele fala, ele explica para nós em Mateus capítulo 12, versos 43 e 44. Ele diz, o espírito imundo, quando sai do homem, ele vai acabar voltando para esse homem com outros 7 espíritos piores. É tipo assim, a gente expulsa o demônio aqui, ele sai. Você fica curado porque a enfermidade foi com ele. Aí ele dá umas voltas por aí, fica vagando, não tem mais o que fazer, ele fala, acho que eu vou voltar lá para onde eu estava. Quando ele volta, que ele vê que você está bem, está saudável, o texto diz assim, quando volta, encontra a casa varrida e adornada. Ou seja, está limpa, está tudo em ordem. Aí ele fala, opa, eu estou falhando na minha missão de perturbar a vida dessa pessoa. Aí ele, tá bem, tá organizado? Não. É muito trabalho para mim, eu vou chamar mais 7. Chama mais 7 espíritos malignos e entram naquela casa e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. É isso que diz o texto, Mateus 12, 43 em diante. Então, por isso, você deve ter o costume de ouvir sempre e sempre e sempre a palavra de Deus, para limpar a sua alma, né? João 15, 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, para lavar a casa do seu coração, é a palavra de Deus que limpa. Ela vai limpar a sua alma, o seu coração, e vai abrir espaço para Deus habitar, para Deus morar, para Jesus Cristo morar em você, para que você tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida. E tendo o Espírito Santo de Deus, não tem espaço para mais ninguém, não tem espaço para demônio, não tem espaço para espírito maligno, seja de enfermidade, seja do que for. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Então, querido, olhe para o seu passado, né? Essa é a pergunta que você tem que fazer. De onde veio a minha enfermidade? Eu estou enfermo por quê? Porque eu não cuidei da saúde? Eu estou enfermo porque eu estive pecando antes dessa enfermidade chegar na minha vida? Como que eu estava? Eu estava cometendo pecado? Estava fazendo muita coisa errada? Ou será que eu estou enfermo porque eu estou muito distante de Deus e de repente um espírito maligno está aqui me perturbando? Então você tem que fazer essa análise na sua vida. Se você descobrir a origem da sua enfermidade, você já sabe mais ou menos como que vai chegar a cura. Né? Então, se veio por causa de pecado, arrependimento, arrepende-te, volta ao começo, volta ao primeiro amor.
aceita Cristo, mas dessa vez aceita de verdade, com compromisso sério, sincero. Glórias ao Senhor. Amém? Então creia no Senhor Jesus. Ele é o Deus que te sara. Tá bom? Vou ficando por aqui. Que Deus ele abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Se você quiser aprender mais da palavra de Deus ou sobre enfermidade mesmo, nós temos um grupo no WhatsApp onde você pode participar. É um grupo silencioso. É só entrar e aguardar que a qualquer momento chega um estudo, chega uma palavra, tá bom? Nesse mês de janeiro, nós estamos no final de 2018, nesse mês de janeiro de 2019 estaremos num propósito, numa campanha, no Janeiro para Deus, que vai ser uma grande bênção e vamos estar enviando o mês inteirinho, devocionais diários no nosso grupo no WhatsApp, para fortalecer a sua vida, para edificar a sua fé, tá bom? Então vou ficando por aqui, que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus.